Tudo bem? Dá para me ouvir? Eu peço o microfone porque eu começo falando e aí eu costumo falar alto, chega no final, seca minha garganta, fico sem voz. Aí aqui na casa, quando me apresentaram o microfone, meu lado artista se encontrou. Aí eu estou me sentindo a própria brincadeira. Bom, me chamaram quando eu pediu para vir falar com vocês. Eu estava na praia e eu estava sem o evangelho e ele me pediu um tema e ia demorar para eu voltar. Aí eu pensei, puxa, o que eu vou falar? E eu sem o evangelho, eu pensei em falar sobre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Porque, vamos combinar, quem aqui nunca passou por um estresse, por uma necessidade, por um nervoso, por um problema em família, ou seja, por algum tipo de aflição? Todos nós, de tempos em tempos, temos esses tropeços na vida que acometem todos nós. E como se fosse uma gincana, a gente começa a passar essas dificuldades, aí a gente vence uma dificuldade, tem um tempo de tranquilidade, daqui a pouco vem outra dificuldade, e assim vai. É política, é saúde, é família, é emprego, é relacionamento. Cada momento a gente tem uma dificuldade diferente. E eu pensei em falar sobre isso porque a gente está no comecinho do ano. E começo do ano, para todos nós, é aquele momento que a gente faz os projetos. Não que vá mudar alguma coisa de 2024 para 2025. Somos as mesmas pessoas, temos os mesmos hábitos de pensamento, de alimentação, de reclamar da vida. Somos os mesmos, mas a todo novo ano a gente se inspira para tentarmos sermos pessoas melhores. E o que eu pensei hoje era trazer uma reflexão sobre a causa das nossas aflições. Ou seja, a aflição vai acontecer com todos nós. Eu não estou jogando praga, não. Afinal de contas, o planeta Terra é conhecido como um planeta de prova e expiação. Ou seja, um planeta de gente que aprontou muito por aí e agora vem pagar as consequências. É igual quando a gente recebe o jornalzinho da TV, Black Friday, aí a gente compra como se não tivesse amanhã. Precisamos trocar de televisão, vamos comprar também um liquidificador, e a gente compra, chegou o 13º na conta, e aí agora chegou janeiro, aí vem aquele monte de conta que a gente tinha esquecido, a gente sabia, mas IPVA, IPTU, e aí a gente já começa o ano nessa angústia. E eu pensei, talvez, trazer alguma coisa hoje para a gente mudar o jeito de pensar. Que a gente aproveitasse começo de ano e não que a gente vá mudar os problemas que vão chegar, mas que a gente encare os problemas de outra forma. Quem nunca comentou assim, nossa, eu passo tanta dificuldade, eu acho que é meu karma, saúde, eu acho que é meu karma, eu acho que isso veio de outra vida. Alguém já falou essa frase? Mas será mesmo que as dificuldades que a gente passa são mesmo heranças de outra vida? Será mesmo? Nem sempre. Então é sobre isso que a gente vai falar. E na verdade as aflições, elas são tão presentes, não é só agora não, desde a época de Jesus, que tem até um capítulo aqui no Evangelho. Capítulo 5, chamado Bem-aventurados os aflitos. Alguém está aflito aqui hoje? Alguém já esteve aflito essa semana? Começo de ano? Já começou o ano, já começa a aflição nova. E esse livro, né, do Evangelho, que foi, quando que ele é, alguém sabe? 1848, isso? Quando? 1863. 1863. Tem um tempinho já. Ele é chamado de Consolador. Esse é o tal do Consolador prometido. Mas caramba, nós tivemos Jesus, porque estava naquela época uma brigaiada, que era aquela lei olho por olho, dente por dente. Se alguém te bate,
que você revide na mesma hora, e lutava pela honra, e lutava pela família, e matava um, matava outro, a mulher adulterada tinha que ir para a cadeia, ou era morta, era aquele horror. E a gente, que deveria ser um planeta de expiação e prova, não estava mudando nada. Aí o chefão maior, o papai do céu, preocupado com isso, falou, nossa, o planeta Terra não está muito bem, não está. As pessoas não estão se modificando, porque quando a gente vem aqui é para a gente se modificar. Só que não é que vai acontecer uma mágica e a gente vai virar bom. Não, é igual quando a gente resolve fazer o regime na segunda-feira e a gente, não é que a gente vai ficar magro porque a gente quer fazer regime. A gente precisa querer mudar a dieta, ir na feira, comprar legume, verdura e comer e fazer exercício, tem que querer. Para a gente se modificar, a gente também precisa querer. Porém, não estava tendo muito progresso. E então, Jesus, nosso irmão maior, se ofereceu para vir aqui mostrar como deveria ser. E ele não veio com poderes especiais, apesar de ele ter uma luz incrível. Ele é um espírito de muita grandeza. Para ele conseguir entrar nesse nosso planetinha, dessa energia pesada, ele teve que ter a sua luz, imagina um sol, como se tivesse sido contraído para conseguir pular aqui na Terra. Nesse planeta tão denso, tão mesquinho, com pessoas com pensamentos só em si próprios, ele se voluntariou para vir aqui. E segundo o Velho Testamento, estávamos esperando o Messias. Todos esperavam o Messias. E esperavam que fosse um rei de riqueza. E no entanto chegou Jesus, humilde, nasceu numa manjedoura, no meio dos animaizinhos. Mas a beleza de Jesus é justamente isso. Ele veio sem nenhum dom maior, sem nenhum poder mágico. E ele veio humilde, sem dinheiro. Porque se ele viesse rico, o que a gente ia falar? Ah, se eu fosse rica, até eu, não é o que a gente ia falar? E ele veio sem nenhuma propriedade a mais. Ele veio através do exemplo. E aí, ele falava, para ele conseguir explicar o que ele queria, qual que era o verdadeiro sentido da vida. Eram tão atrasados as pessoas naquela ocasião, eram mais ou menos, porque a gente está meio igual, que ele falava por parábolas. Como assim? Ele contava historinhas. Então tudo ele usava alegoria, ele falava de ovelhinha, ele falava de gado, ele falava de festas nupciais. Era tudo uma alegoria para as pessoas entenderem. Só que mesmo ele falando, as pessoas, poucos entenderam, porém ele conseguiu deixar o Evangelho e passou o tempo. 1863, ou seja, quase 200 anos depois, veio esse livro que é chamado O Consolador. Por que Consolador? Consolador é aquele que consola. Quando a gente briga com o namorado, aí a amiga fala, ai, não fica assim não, daqui a pouco você arruma um melhor. Quando a gente perde alguém na família, a gente recebe aquele vizinho que vem dar um abraço gostoso para consolar. E esse evangelho, o Consolador Prometido, é justamente porque, apesar da gente ter tido a fonte direta, a gente não conseguiu alcançar. A gente até tem um livro que fala muito sobre todos os passos de Jesus, um livro bem conhecido, chamado Bíblia. Alguém conhece? Alguém costuma ler a Bíblia? Alguém já tentou ler a Bíblia? É fácil? Não. É difícil, é complicado. E eu vou dizer uma coisa, esse aqui também não é muito diferente, porque afinal de contas foi escrito em 1863. Então a ideia é, a gente vai falar sobre o Evangelho. Estamos no capítulo 5, depois se alguém quiser correr os olhos, porque quando a gente consegue colocar em linguagem de hoje, fica mais fácil para a gente viver. Então chama, bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler só um comecinho e aí a gente vai só falar. Começa assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça,
porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, porque tendes fomes, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está em São Lucas, capítulo 6. Mas, ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Está em São Lucas, capítulo 6 também. Bom, isso aqui está na Bíblia, tá? Nos evangelhos de São Lucas e de São Mateus. Nesse pedacinho pequenininho, o que a gente pode entender? Primeira coisa, há sofrimento desde a época de Jesus. E não está muito diferente hoje em dia. Segunda coisa, tudo isso que foi falado é em relação ao futuro. A gente vai ser aliviado, a gente vai ter a nossa fome sanada, a gente vai rir. Mas isso não é agora. Isso é no futuro. Então, nesse pedacinho pequenininho, já traz uma esperança para a gente. Que não vai ser agora nessa vida. Vai ser na vida futura. Então, uma coisa que todos nós sabemos, só que a gente não para pensar, e eu acho que não vai ter uma vez que eu venha aqui que eu não vá falar isso. Nós vamos morrer. Está todo mundo de acordo com isso? Todo mundo está lembrando disso? A gente chega, fica um período, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, né? Está aumentando a taxa de vida, mas a gente vai embora. E aqui nesse pedacinho da Bíblia está muito claro isso. O nome do capítulo é aflição, as dificuldades, as dores, aquilo que a gente está passando agora são naturais, porque normalmente a gente plantou escolhas ruins, a gente fez atitudes ruins que nos fizeram termos que resolver as pendências que a gente largou para trás. É igual o carnê da Casa Bahia que a gente comprou na Black Friday. Tá lá, a televisão, a geladeira, o fogão, tá tudo lindo lá em casa. Mas a gente tá com um bloquinho. Tá dando para ouvir? Não, estamos. É que 6. Número 6. Não tem ninguém dormindo. Não, tá todo mundo atento. Oi? Acordou? Não, acorda. Então é igual o nosso carnezinho das contas. A gente fez a dívida, a gente precisa acertar. Mas é importante lembrar que a dívida não necessariamente veio de uma existência anterior. Então a primeira coisa que eu gostaria que a gente saísse daqui hoje é com essa consciência das escolhas que a gente faz. A ideia agora é ter sempre em mente, eu não quero que ninguém seja fúnebre, mas eu também não gostaria que ninguém perdesse a oportunidade de ter uma vida bacana. Então a primeira coisa que deveríamos fazer é ter a consciência da passagem do tempo, ter a consciência de que a gente está aqui para aprender, tendo em vista que a gente chega com essa intenção de sermos pessoas melhores. Nada mais justo seria do que se tivéssemos a consciência de que as escolhas que a gente faz hoje repercutem no nosso amanhã. Faz sentido isso? Então vamos começar para não necessariamente as aflições de uma vida anterior, as aflições atuais. Se eu me empolguei muito nas compras de final de ano, e eu dei presente para todo mundo, troquei meus móveis, meus bens todos, geladeira, fogão, agora chegou a conta. Chega a conta junto com todos aqueles impostos que a gente precisa pagar. E detalhe, imposto para pagar não é necessariamente por conta da política do Brasil, por conta do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, do Temer, não. Sempre houve imposto. Inclusive,
como o Rodolfo acabou de falar, Zaqueu era cobrador de imposto. Então isso sempre existiu. Nós, sabendo disso, precisamos aprender a ver o que tem valor de verdade. Realmente é uma delícia gastar dinheiro, comprar, porém, a meta principal da nossa vida é a gente se transformar. E se transformar no quê? O que tanto a gente tem que ser melhor? Aí a gente tem o exemplo de Jesus. O perdão, a fraternidade, o amor, praticar o bem. Essas são as metas. Mas a gente, quando vê lojinha, né? Que nem a gente está aqui, vocês estão de costas, o olho fica pulando. Mulher, então, gosta muito de comprar. Isso é um problema, porque a gente acaba se distraindo. Então, a sugestão que eu daria para todos nós, desde já, comecinho de ano, é estar presente. Estar presente. O que é estar presente? É ter foco nas coisas que vai fazer. Veio na palestra, vamos escutar a palestra, cai na vizinha varrendo, presta atenção quando está varrendo, presta atenção no que você está fazendo, vai fazer a comida, faz o almoço com atenção, corta os legumes pequenos, faz com carinho, faz com amor, na hora de se alimentar, deixa o celular de lado e presta atenção no que está comendo, não fica se alimentando, vendo televisão, mexendo no celular. Porque quando a gente não presta atenção, a gente faz de qualquer jeito. E aí muitas das aflições que a gente passa agora são por escolhas erradas, escolhas distraídas que nós fazemos nessa mesma encarnação. E, por exemplo, comer errado. Todo mundo gosta de alguns alimentos e que normalmente os alimentos que são mais saborosos não são aqueles que são os saudáveis. Verdura, fruta, legume. A gente gosta de fritura, de embutido, de chocolate, de doce. Só que não faz bem para a nossa saúde. Só que na hora que a gente começa a fazer sem atenção, a gente acaba fazendo escolhas erradas e aí chega uma doença. Aí a gente pensa, nossa, como eu sou azarado, toda doença vem para mim. Eu entrei na fila, eu tenho pressão alta, diabetes, eu tenho dor no calcanhar. Mas não é que a gente teve esse problema. Nós fizemos escolhas erradas em relação ao relacionamento. Muitas das vezes, a escolha do parceiro não é pelo que deveria ser, por amor, por fraternidade, visando crescer. A gente às vezes busca alguns interesses. Muitas das vezes, a gente não é uma pessoa organizada. A gente chega, faz as coisas de qualquer jeito, não guarda a roupa, não põe a roupa no lugar certo, não coloca a chave no lugar certo. E aí a gente acaba se atrasando, quer usar uma coisa, não encontra. Mas não é que a gente é imperfeita, é que a gente fez escolhas erradas. Então, a ideia seria termos consciência das nossas escolhas para procurarmos ter uma vida mais rápida. E aí, continuando, aí começa a falar sobre as aflições. Jesus, ele promete para a gente que na vida futura a gente vai ter sanado essas pendências. Mas na vida atual, a nossa ideia é conseguir entender a cada momento o que a gente pode aprender em cada situação. Então, chega um problema na família, doença, que eu acho que todo problema é ruim, né? Falta de dinheiro, problema de doença, perder alguém querido, são momentos que a gente volta a dar valor para o que é importante. Ontem eu tive um encontro, eu tenho amigas da vida inteira, eu sou uma das pessoas, não sei se todos têm esse privilégio, eu tenho amigas desde o colégio, desde os 10, 11 anos. E ontem calhou da gente se encontrar. Todas já, a gente é amiga há mais de 40 anos. E o que eu acho muito bacana da gente se conhecer há tanto tempo é a gente poder ser a gente mesmo. Sabe quando a gente conhece alguém pela primeira vez? Que a gente quer ser simpático, gentil, fala baixo. Lá não, éramos todas as mesmas e a gente vê o tempo passando através da conversa. O assunto ontem foi aposentadoria, menopausa, doença e morte.
E aí, com isso, ontem a gente estava falando sobre, agora já nós todas, já com uma certa idade, todas nós já tínhamos passado por alguns problemas. Uma colega teve câncer, a outra está com um problema de saúde agora. Eu passei por problema de saúde dos meus pais por muito tempo. E quando a gente passa por esses problemas, a gente pode escolher o caminho da Mimilândia. Vocês conhecem o caminho da Mimilândia? Que está sendo muito comum na geração atual. Que tudo reclama. Ai, mimimi, ai, que trabalho ruim, ai, como é difícil a vida, ai. Ou então a gente vê as dificuldades que passa, a gente encara e vamos resolver. E aí a gente vendo junto, quando a gente escolhe encarar as dificuldades e fazer uma perguntinha interna, que eu sugiro para todo mundo. O que a vida está querendo me mostrar nesse momento que eu não estou conseguindo enxergar? O que eu posso aprender com essa dificuldade? Ai, Graziela, o que eu vou aprender com uma doença, com câncer na família, com Alzheimer? O que a gente vai aprender? Eu cuidei de 2 velhinhos, o meu pai e minha mãe. Minha mãe teve derrame, teve câncer, ficou de cadeira de rodas por 20 anos. Meu pai, uma pessoa brilhante, dava palestra, todo mundo gostava dele. E chegou no final da vida, meu pai teve demência de senilidade. Ele não lembrava quem eu era, ele não sabia quem eu era. Isso é muito dolorido, porque ele era minha pessoinha favorita. E era uma pessoa que, imagina uma estrela que a luz vai apagando, apagando. E isso, apesar de muito dolorido, eu tô chorando aqui. Foi um privilégio muito grande ter vivido isso. Pois eu aprendi a dar valor pro agora. Os meus pais trabalhavam com educação e a vida toda deles era assim: quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou fazer um curso de não sei o que lá. Quando eu aposentar, eu vou reformar a casa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando eles se aposentaram, logo depois, minha mãe ficou doente e ela ficou numa cadeira de rodas e não pôde viajar. E o dinheirinho que eles guardaram a vida inteira foi usado para doença, remédio. E com isso eu aprendi uma coisa. Aprendi a cuidar da saúde. A minha velhice vai depender do que eu estou fazendo agora. Então a causa da aflição não quer dizer que eu estou fadada a ter um problema grave da família. Minha mãe teve câncer, meu pai teve demência. Isso não quer dizer que necessariamente eu vá ter esses problemas. Porém, me acende a luzinha de que já que temos hereditariedade, a gente precisa cuidar da alimentação, cuidar da saúde, fazer um exercício, uma caminhada, cuidar do que a gente lê, do que a gente assiste, procurar não levar nada para o pessoal, que a gente sofre muito com o que a gente acha que as pessoas pensam da gente. E a gente fica muito preocupado, o que a vizinha vai pensar, o que meu chefe vai falar. E a gente não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. A gente precisa aprender a focar na gente. Eu quero estar bem de saúde, primeiro para mim, porque eu com saúde eu consigo me locomover, eu consigo ter uma vida com conhecimento, podendo andar, mas também eu penso em não dar trabalho para as minhas filhas. Então, para isso, é foco na alimentação. Mas é importante a gente sempre ter em mente que não é só no que a gente come, é no tipo de pensamento que a gente tem. Sabe aquelas pessoas que a gente chega e começa no campeonato de desgraça? Tudo bem? A senhora conhece gente assim? Não, tudo péssimo, o ano começou horrível. Meu filho perdeu o emprego. Daí a gente acaba entrando no campeonato de desgraça. Eu também. Aí fica um querendo ser pior que o outro. Vamos procurar falar de coisas boas. Vamos procurar, ao acordar, abrir os olhos e agradecer pelo dia inteirinho de oportunidade que a gente tem.
Vamos acordar de manhã e pensar assim: eu escolho ter um dia ótimo. Eu escolho estar presente em cada momento da minha vida. Na hora que eu estiver tomando o café da manhã, ao conversar com os familiares, no meu trabalho, ao receber as pessoas. Eu escolho ter uma vida alegre, que todos que cheguem até mim possam sentir bem-estar, possam se sentir mais à vontade, mais alegres, mais esperançosos. Experimenta fazer isso e depois me contam, porque a gente começa a notar a diferença. E aí, com isso, a gente tendo consciência nos momentos, guardando a chave no mesmo local, fazendo a comida com mais amor, dando atenção para as pessoas, escolhendo o que a gente vai pensar, não levando as coisas para o pessoal, procurando ter palavras positivas, de gratidão, de amizade. E a regrinha é fácil, é muito fácil. Trata cada um do jeitinho que gosta de ser tratado. Eu gosto de ser bem tratada. Eu gosto de ser recebida com um sorriso. Eu gosto de carinho. Eu gosto de me sentir bem-vinda. Por isso que eu gosto muito de vir aqui. Eu sou bem recebida. E eu também busco tratar todo mundo por onde eu passo. Semana passada eu estive em São Paulo. Fui participar de um congresso da minha profissão. E aí claramente dá para ver que a gente é do interior, porque passa, bom dia, bom dia. Ninguém cumprimenta ninguém em São Paulo. Sorte nossa estarmos no interior, que a gente ainda consegue cumprimentar as pessoas. E quando a gente lembra aquilo que eu falo sempre, a gente vai embora, certo? Outra lembrança que a gente acabou de rezar, Pai Nosso. Se o Pai é nosso, surpresa, a gente é irmão. E a gente não precisa ficar como... Pai, não é pai meu. É isso aí. Pai meu que estás no céu, não. O Pai é nosso. E passou da hora da gente começar a enxergar a cada um de nós como alguém em aprendizado que nem eu. Porque hoje em dia, com as redes sociais, com as séries, com os influencers, todo mundo ganhou palco. Todo mundo hoje fala em todo lugar e é escutado. Então todo mundo se tem grande mérito com coisas que não são tão importantes. Não é tão importante eu combinar a calça com a blusa, usar o perfume não sei de que jeito, tomar um shot de saúde. É legal a gente ter saúde, mas mais importante ainda é eu me reconhecer fazendo parte do planeta. E nós moramos nesse planeta, por isso que é muito importante se roupas que estão paradas em casa, traz para casa, ajuda a casa e também fica rodando. Como eu dizia, não sei se vocês escutaram quando eu cheguei, tem um palestrante chamado Rossandro Klinger, ele é psicólogo, ele tem uma frase que eu acho ótima. A roupa é pobre não troca de roupa, a roupa que troca de pobre. Mas isso não é para a gente ter um pensamento, eu não uso roupa usada. Não, gente, o lixo que a gente joga fora, vocês estão achando que vai para onde? É tudo aqui no planeta. Essa semana eu li que 75%, 80% do camarão daqui da nossa região tem plástico, microplástico. Então são pensamentos pequenininhos. Bom, surpresa, para quem come camarão está comendo microplástico. Então é a hora da gente começar a ter essa consciência, não só nossa, aquecimento global. O que a gente, o que eu, o que você está fazendo para a gente, pelo nosso planeta? Vai no supermercado, em vez de voltar com 200 sacolinhas do supermercado, leva uma sacolinha reciclável, daquela de tecido, para você evitar o consumo de plástico. Porque isso reverbera para a nossa saúde. E aí é o nosso futuro. Agora também, então vamos para as causas anteriores. Mas nem tudo são causas atuais. Existem sim as causas anteriores. E as causas anteriores são aquelas que não dependem do que a gente fez agora.
São aquelas crianças que já nascem com um problema gravíssimo de saúde, ou aquelas perdas de um familiar, ou as doenças que já chegam desde novinho. Ou seja, existem sim essas causas que vêm de uma existência anterior. Mas não é para a gente se sentir azarado, porque realmente tem pessoa que tudo dá certo na vida. Tem pessoa que nasce, como dizem, com um bumbumzinho para a lua. Nasce rico, bonito, com sucesso. E a gente olha, que métrica é essa? Mas se Deus é justo e sempre há justiça, essas diferenças são justamente oportunidades para aqueles que escolheram caminhos escusos passarem pelas dificuldades para valorizar, e também aqueles que têm mais condição poder realizar atitudes de caridade, pensar no próximo e se modificar, lembrando que somos uma grande família. Então aqui ele diz assim: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, ou seja, se há males que a gente mesmo causou, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aqueles que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, realmente, existem sim alguns ocorridos que são independentes da nossa vontade. Mas aí Deus passa a ser injusto? Não. São as colheitas das plantações equivocadas que foram feitas em outras existências. Ai, Graziela, mas não é justo. Eu não lembro o que eu fiz na outra existência. Não é o que a gente acaba pensando? Mas será que seria legal a gente lembrar que aquele pai que nos recebeu agora foi quem nos matou numa existência anterior? Ou se o filhinho que a gente recebe no braço foi aquele que traiu, que roubou nosso emprego, roubou nossa esposa, pegou toda a nossa vida, será que a gente ia conseguir receber e dar condição do filho crescer se a gente soubesse dessas coisas? Então a sabedoria pregressa, aquilo que aconteceu em outra existência, não está de todo apagado. É igual quando a gente deita, daqui a pouco a gente vai chegar em casa e vai dormir. E quando a gente dorme, apaga. Mas depois, quando a gente acorda, a gente consegue lembrar o que a gente tinha feito na véspera. Quando a gente retorna para a pátria espiritual, o que é nosso por direito continua sendo nosso. Isso explica, porque muitas vezes a gente encontra alguém e fala: parece que eu te conheço, ai, nunca te vi, mas gosto tanto de você. Ou então, nunca tocou um instrumento na vida, um belo dia pega o piano e sai tocando o piano. Como é isso? É algumas reminiscências de outras vidas que nós trazemos. E conforme o tempo vai chegando, se for do nosso merecimento, a gente acaba lembrando das coisas vagarosamente. O que é importante a gente lembrar? É importante a gente saber e lembrar que as dificuldades que nós passamos são a possibilidade de crescimento. Que as dificuldades que nós passamos são aquelas provas que a gente pediu para passar. E só lembrando, todos nós que estamos aqui, a gente não foi pego a laço lá do céu, vem para cá. Não, foi feito todo um projeto, um planejamento para a gente escolhendo, olha, naquela família, aquele pai, aquela mãe, você vai passar por isso, por aquilo. É tudo planejadinho. E a gente se preparou, a gente quis e quis muito. E esse momento que nós estamos vivendo agora, a tão esperada modificação do planeta Terra vai passar de prova e expiação
para planeta de regeneração. Ou seja, a gente não vai sofrer tanto. A gente está conseguindo devagarzinho, passinho de formiga, mas a gente está conseguindo evoluir. E a gente percebe as diferenças. Ai, mas está tudo tão difícil, está tudo tão ruim. Não, hoje em dia a gente já fala sobre respeito aos indígenas, aos animais, ao cuidado com o planeta. A gente já escolhe produtos que não sejam testados em animais. A gente já procura se alimentar, pelo menos um dia na semana não comer animal. A gente está tentando ter uma visão mais amorosa. A gente está sim em evolução. Porém, a gente precisa ter essa consciência diariamente. E não é através da fala, é principalmente através das nossas ações. E por que acaba que toda vez que a gente vem, a gente repete? E tudo se combina, porque é o que o Rodolfo estava falando agora da avareza. O que é a avareza? É o apego aos bens materiais. Alguém conhece um caixão que tem a gaveta? A gente vai levar alguma coisa do que tem aqui? O dinheiro ele é fundamental, a gente precisa do dinheiro para viver. Mas a gente usa o dinheiro e não é usado pelo dinheiro. A avareza é aquele apego excessivo. Não dou, não empresto, é meu. E é um orgulho que se passa por todos os lados. Meu carro, minha casa, minha família. Você sabe com quem você está falando? É um orgulho à toa, porque nós somos passageiros. É um tempinho aqui na Terra. A gente vai embora e a gente não vai levar nada, nem o nosso corpo. E não é para a gente ser fúnebre. Ela fala de morte. Eu acho importante a gente falar. Não de morte, mas que a gente tenha esse pensamento. O que eu pretendo fazer daqui para frente? Eu já passei da metade da vida. E é uma conta estranha, porque até então eu me via subindo montanha. Subindo a montanha, esperando, né? Vou ter sucesso. Vou ficar rica. Vou casar, vou ter filho, vou trabalhar. A gente fica tendo um monte de plano. E as coisas vão acontecendo. Coisas boas, coisas ruins. Até que um dia a gente para e olha e fala, caramba, eu tô com 55 anos. Não, eu tô nova, eu sei, com certeza. Mas eu não tenho mais 55 anos de vida. Já estou descendo o morro. Quanto tempo? Não sei. A passagem está aqui no bolso. Não quero saber também. Mas o que eu tenho a consciência é, eu quero que os próximos dias, meses, anos, décadas, sejam válidos. Eu quero aproveitar, eu quero estar presente, quero fazer boas escolhas. Não quero aumentar meu carnê das dívidas kármicas. Ou seja, não pretendo roubar ninguém, matar ninguém, cometer adultério, não pretendo fazer esses pecados. Pelo contrário, que eu possa sim corrigir eu. Não corrigir o meu marido, não corrigir minhas filhas, não querer mudar a vida de vocês. A ideia quando eu venho falar é trazer essa consciência para cada um viver em si essa mudança. E dificuldades vão vir. Vem, desculpa, mas eu preciso falar. Vem dificuldade, de tempos em tempos, mas elas passam. E o legal é quando a gente encontra, que nem eu encontrei com as minhas amigas de 40 anos, que já vivemos tantas histórias. É muito rico a gente falar, e todas sabem a história de todas. Pô, que bacana, a gente conseguiu, a gente venceu. E vocês também. Tem a vida rica. E não fica se comparando. Não, porque ele trabalha lá, tem uma vida assim, ganha não sei o quê, viaja não sei para onde. Cada um tem aquilo que dá no momento. E a gente está no lugar certo, na hora certa. A gente encontra as pessoas na hora certa. O que é nosso, chega na nossa mão. Mas é claro que a gente não vai ficar trancado dentro de casa esperando que Deus toque a campainha e venha numa nuvem com anjinhos trazer o que a gente espera. Não. Levanta, pronto para trabalhar.
pronto para trabalhar. Nossa, mas você só fala de trabalho. Gente, a gente veio aqui para se modificar. E quando a gente tem a consciência de que a gente veio para se modificar, o tempo vale ouro. O momento é agora. A gente quer que todo mundo desperte, que todo mundo tenha essa consciência de que a gente tem a oportunidade de impactar vidas a todo momento. E quando a gente se encontra com aquelas pessoas que gostam de reclamar, que a gente fique sempre cercando. Ah, não, mas pelo menos a sua família está bacana, que legal que você tem um emprego. Ah, emprego é ruim. Não, mas você está trabalhando. Procura ser a pessoa diferente. Procura levar esperança por onde passar. Tem uma oração que minha mãe, eu não vou lembrar. Minha mãe rezava e eu não sei de cor, mas ela fazia uma oração na manhã. Vocês procurem na internet, chama oração da manhã. Alguma coisa assim. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, eu venho te pedir Alguém sabe essa de cor? Então reza para mim, porque eu não sei direito. Fala, Senhor, nesse dia que amanhece, venho pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser passivo, compreensivo, manso e prudente. Quero ver abrindo as aparências dos teus filhos como tu mesmo nos fez, e ver ensinando bem em cada um. Fecha meu ouvido. Calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos te encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quando se chegarem a mim sintam a tua presença. E que ao longo desse dia... Reveste-me de tua beleza, Senhor, e ao longo desse dia eu te revelo a todos. Todo dia Eu também, do meu jeito, tá? Meio editada, toda completa. Mas é isso, a ideia é que todo mundo, e esse pedacinho eu acho que é o que mais me toca, que todo mundo que chegue possa sentir a presença de Deus. Que a minha língua fale coisas boas, porque a língua é como se fosse uma espada. Eu posso usar a língua para acabar a pessoa, mas eu também posso usar o dom da palavra para trazer fé, para renovar a esperança, para dar vontade de continuar. E é isso que eu gostaria, que vocês saíssem daqui, legal, pode vir problema, estou pronto. Porque é isso que é para ser. Para a gente ser aquela pessoa, quer saber o elogio que eu mais gosto de escutar? Nossa, você me inspira. Na época que eu cuidava dos meus pais, idosos, com problema, volta e meia eu escutava. Graziela, você me inspira. Eu sei quem eu sou. Eu não sou isso que as pessoas achavam que eu era. Eu sou ruim, sou brava, ranzinza, irritada. Eu sei quem eu sou. Só que eu luto diariamente contra esse ser. E qual que é a minha meta? Jesus. Aí eu tenho uma amiga que é evangélica, eu falei exatamente essa frase com ela, aí ela falou assim, mas não dá, Graziela, você quer se comparar com Jesus? Quero. Ele é a minha meta. Ele é a meta. E eu penso muito assim, se ele fez, eu também consigo. Se ele pode, eu também posso. Só que eu preciso domar esse tigre feroz que habita minha pessoa, que sou eu mesma. Então eu preciso mudar as coisas. Então quando eu volto a falar, e eu vou estar sempre falando quando eu vier aqui, eu vou repetir isso. Quando eu volto a lembrar que somos todos irmãos, cada um de nós é um mundo. O que eu tenho dentro de mim? Meus medos, minhas raivas, minhas angústias. Eu tenho insônia. Eu acordo no meio da noite preocupada com coisas. Essa noite eu acordei, eu estava preocupada com isso que eu vinha falar com vocês. Eu levantei, peguei o evangelho e fui ler. Porque eu fico ansiosa. Mas isso é falta de consciência. E eu falo isso justamente para todo mundo se reconhecer que a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. E às vezes quando a gente fica... já não está mais trabalhando, já não sai tanto, a gente fica fechadinho no nosso mundinho e fica parecendo que a gente é defeituoso e todo mundo é bom. Já passou? Vocês já sentiram isso? Que todo mundo se dá muito bem e a gente está muito mal. Mas não, somos todos iguais. Só que algumas pessoas vendem um peixe que nem é tão real.
Tem até um pensamento, uma corrente americana, que eles falam, em inglês, seria pretend until you be, ou seja, finja até você ser. Então, se a gente, mesmo que a gente esteja com problema, mesmo que a gente esteja com dor, mesmo que a gente esteja com dificuldade em casa, na família, no casamento, eleva o pensamento a Deus. Saiba que o simples pensar em Deus, a simples frase, uma oração, meu Pai, preciso de ajuda, por favor me ajuda, isso é uma oração. É lindo quando a gente sabe a oração inteira. Minha mãe também rezava a prece de Cáritas, lindíssima. Eu não sei de cor, mas eu tento, um dia ainda saberei. Lindíssima. Mas a profusão de palavras bonitas não diminui, caso a gente não saiba e a gente fale com o coração. Porque Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Então que nos nossos pensamentos, para a nossa meta de ano novo, não seja, ganhar na cena, trocar de carro, também, ok, nada, nenhum problema pensar nisso. Mas que tal se a gente pensasse que eu seja uma pessoa melhor? Que eu ajude a transformar o nosso planeta num lugar melhor. Que eu seja inspiração para outras pessoas também quererem praticar o bem. Que eu possa perdoar todos aqueles que eu achei que me magoaram. Mas principalmente que eu me perdoe, que eu me aceite do jeitinho que eu sou. Nem mais alta, nem mais magra, nem mais nova. Do jeitinho que eu sou. Cada ruguinha que tem aqui, meu bigode chinês, que minha filha adora falar, teu bigode chinês que eu tenho, sim, porque eu dou muita risada. Tenho, faz parte de quem eu sou, não é? Não é bom? Que a gente possa estar de bem consigo, porque a gente feliz nem fica tão doente. A gente feliz não incomoda os outros, e a gente traz pra gente pessoas felizes também. Então sim, teremos aflições. Mas a gente vai estar pronto para passar cada aflição. E quando vierem as dificuldades, a gente vai estar lá dentro do nosso coração a certeza de que isso também passará. Então que seja um ano de muito trabalho. Trabalho no sentido, não só o trabalho de todo dia, mas no trabalho dessa reforma íntima, dessa modificação. De procurar pegar um pedacinho do Evangelho, ler um pedacinho, pensa, o que eu entendi disso? E realmente, gente, tem hora que a gente lê o Evangelho que a gente não entende nada. Não é verdade, Rodolfo? O que a gente faz? Vai para o pai dos burros da atualidade, vulgo YouTube, não é verdade? E ouve, coloca aquele trechinho no YouTube e vai ter alguém com uma palestra maravilhosa que vai explicar super bem. E não tem problema nenhum se a gente não entendeu o que a gente leu. Tem vezes que a gente não... Porque as palavras mudam, o jeito de falar muda. Mas é importante que a gente queira andar para frente. E vamos andar. E de vez em quando vai ter uns tropeços, não vão? Tropeço também leva para frente. É meio conturbado, às vezes a gente até cai, mas também vai para frente. Não é? Faz parte da caminhada. Então que seja um ano de trabalho. Mas não só trabalho também interno, mas que a gente não fique... É muito bom a gente se conhecer. O autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento é aquela hora que a gente para. Acho que o espelho é um bom lugar para a gente fazer isso. Olhar no espelho. Não ficar, meu cabelo precisa cortar, tá com pelinho. Não, não é isso. Olha, quem sou eu hoje? Como que eu tô? Se eu morresse agora, pá, um infarto, um tiro... O que eu deixei? Que impacto que eu deixei na vida dos outros? Será que eu vou ser lembrada no planeta? Eu fiz o bem que eu poderia ter feito? Eu pratiquei todo o bem? Eu perdoei as pessoas? Eu deixei bons exemplos? Vocês param para pensar nisso? Isso é a hora do autoconhecimento. Mas é importante também a gente ter conhecimento. Olhar o que Jesus fez. Então, não quer ler? Tem um monte de palestra incrível no YouTube.
conhecer o que Jesus falou, o que ele recomendou, como que é um homem de bem. Tem um capítulo aqui, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, numa outra vez. O homem de bem. Tem a receita de bolo, passo a passo, como a gente ser uma pessoa boa. E para fechar com chave de ouro, nota 10, a prática do bem. Não adianta a gente se conhecer, a gente conhecer o que Jesus fez e ficar sentado em casa vendo televisão, Luciano Huck, Mion. Não adianta. A gente precisa pôr para fora. E praticar o bem não precisa ser um evento, chamar 1000 pessoas, fazer uma feijoada com todos do bairro, seria muito bacana. Mas às vezes uma coisa simples. Ligar para a amiga. E aí, como é que você está? Como é que foi aquele exame? Carregar uma sacola no supermercado. Parar o carro para a pessoa poder atravessar. Coisas pequenas, sabe? As pessoas que estão em todas as esquinas, fome ajuda, estou desempregado. Às vezes a gente não tem nada. Mas dá uma atenção, nossa, o que aconteceu? Olha, eu não tenho nada aqui, mas vou colocar você nas minhas orações. Isso é caridade, é a gente enxergar a pessoa como um irmão. Como um irmão. E irmão, não só pessoa também, aos animais, tratar com respeito os nossos irmãos animais. Tratar com respeito a nossa casa, o nosso planeta Terra. Então, diminuir consumo desnecessário, economizar água, levar sua sacolinha para o supermercado, apagar as luzes, andar mais, usar mais os pezinhos. Não precisa fazer tudo de carro. Coisas pequenininhas. Não, mas só eu andando a pé não muda nada. Mas se juntar eu, você, a gente começa a trazer esse conhecimento. Então, que seja um ano de muita luz, de muito aprendizado, de resignação, aceitação, de resiliência. Resiliência, eu gosto de pensar numa árvore. Vocês já pararam para pensar numa árvore? No meu quintal, nasceu um brotinho de goiaba. Surgiu, alguém jogou a semente, fininho, aquele magrelinho, e a gente foi deixando. E o brotinho foi crescendo, virou um adolescentezinho. E a adolescentezinha foi crescendo, virou uma adulta. E virou uma goiabeira mãe, que enche de goiaba. Agora a gente está na fase das goiabas. No meio da noite a gente escuta assim, ó, pá! É desse jeito no telhado. Tem uma goiabeira em casa. E eu penso muito nessa goiabeira que ela nasceu sozinha. E já tomou sol, já tomou chuva, vento, e a goiabeira é uma árvore muito resiliente. Ela, tanto que o cabo dela, isso é conhecimento inútil de menina moleca, é o melhor para fazer estilingue. Não é verdade? Eu era moleca. É a melhor. E a árvore aqui, a gente tem, acho que é uma jabuticabeira, né? Olha que beleza, gente. Construir a casa, cortar os galhos. E ela tá aí, já viu chuva, entra gente, sai gente, já tomou chuva, vento, poda, pintaram embaixo, diminuíram o pedacinho dela, daqui a pouco podaram de novo e tá lá. Quanta chuva, quanto sol. Isso é ser resiliente, é aceitar. Mas é importante que a gente também aprenda a conviver. As árvores, quando deixam as árvores sobreviver, elas convivem com prédios, com casas, passarinhos, tucanos. E nós fazemos parte, então, que a gente se dê bem com a natureza também, pensando no país, e que possamos ser resilientes, bondosos, educados, gentis, fraternos, e melhorando devagarzinho. Um lindo ano para todos nós. Eu devo voltar ainda esse ano. E que a gente, quando eu voltar, eu vou perguntar se a gente está bem na tarefa. Tá bom? Um bom passe. Quem não tomou passe ainda, entra lá, leva o pensamento em Jesus, mas saiu do passe, mantenha essa sensação de proteção ao longo da vida. Não é necessariamente, é ótimo tomar passe, eu sinto como se fosse um banho de cachoeira. Mas a cachoeira está presente, é só a gente levar o pensamento a Deus. Então, estreitem a conexão com Deus. Sejam amigos, tenham liberdade de falar. E quando as palavras sumirem na prece,
Faz do seu jeito que também tem valor. Boa noite. Muito obrigada por terem me escutado sem ninguém dormir. Agradeço muito. E logo eu estou de volta aqui. Tá bom? Beijo.